Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE. Curta e siga a nossa fanpage. Tem também o aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso 1037 da Loteca, que vai correr neste final de semana, deixa eu te dar a dica da Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece toda semana no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Bet Nacional é só você escanear o QR Code que aparece no canto direito da sua tela e na hora de fazer o cadastro você coloca o código de afiliado BE Antena que também aparece na sua tela. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta dica importante, vamos então falar sobre o concurso 1037 da Loteca, que vai correr neste final de semana com prêmio no patamar mínimo, R$300 mil. É o prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos que vão aparecer aí na sua tela para você que está no YouTube e no Facebook. Tem jogos pelos campeonatos estaduais e pela Copa do Nordeste, que é a única competição regional que a Loteca está contemplando neste final de semana. Vamos lá, jogo 1, Flamengo e Vasco da Gama, jogo 2, Bangu e Fluminense, jogo 3, Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas, jogo 4, Chapecoense e Brusque, jogo 5, Náutico e Sport Recife, jogo 6, CSA e CRB, jogo 7, Bahia e Vitória, jogo 8, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo, jogo 9, Corinthians e Santo André, jogo 10, Guarani e Palmeiras, jogo 11, Ituano e Santos, jogo 12, Resende e Botafogo, jogo 13, Ceará e Fortaleza e jogo 14, Grêmio e Internacional. Como vocês podem observar, é uma programação recheada de clássicos estaduais. Então a rivalidade à flor da pele e o que faz com que o concurso da Loteca seja mais difícil. Vamos então analisar todos esses 14 jogos, sem perder tempo, começando pelo jogo 1, Flamengo e Vasco da Gama, domingo 6h10 da tarde no Maracanã, pela rodada 10 do Campeonato Carioca, e você que está no YouTube e no Facebook está observando aí os ícones do YouTube, do Facebook e do nosso aplicativo, é porque este jogo terá transmissão da Rádio Antena Esportiva ao vivo. Muito bem, então vamos analisar o clássico dos milhões. O Flamengo é o líder com 23 pontos e o Vasco da Gama é o terceiro com 20 pontos ganhos. Na rodada passada, o Mengão venceu o Botafogo por 1-0 lá em Brasília
enquanto o Vasco da Gama venceu o Boa Vista por 4-1, jogo que você acompanhou na última segunda-feira, aqui no Som da Antena Esportiva. O Flamengo teve um compromisso no meio de semana e venceu o Del Valle pela Recopa Sul-Americana por 1-0, porém perdeu nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo conquistou 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Vasco da Gama também vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 5 jogos e 100% de aproveitamento. O Vasco, como visitante, tem 5 jogos e 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Flamengo, 29% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Vamos às dicas. O Flamengo sofreu apenas 1 derrota nas últimas 20 partidas válidas pelo Campeonato Carioca. E o Flamengo venceu os últimos 3 clássicos contra o Vasco da Gama. Por outro lado, o Vasco da Gama amarga um jejum de 4 partidas sem vencer os chamados grandes do futebol do Rio de Janeiro como visitante pelo Campeonato Estadual. E o Cruz Maltino, além disso, venceu apenas 1 dos últimos 10 clássicos contra o Flamengo, válidos apenas pelo Campeonato Carioca. Jogo 2. Bangu e Fluminense, outro jogo com bastante história. Não chega a ser um clássico, mas é um jogo envolvendo 2 equipes tradicionais. Sábado, 4 da tarde, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, pela rodada 10 do Campeonato Carioca. O Banguzão é o 7º colocado com 12 pontos e o Flusão é o vice-líder com 19 pontos, podendo confirmar a classificação para a semifinal nesta rodada. Na rodada anterior, o Bangu foi goleado pelo Volta Redonda pelo placar de 4-0, jogo que você acompanhou no domingo passado aqui no Som da Antena Esportiva, e o Fluminense venceu a Portuguesa da Ilha do Governador por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Bangu conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Tricolor das Laranjeiras vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Bangu tem 4 jogos e conseguiu 58% de aproveitamento até agora. O Fluminense, como visitante, tem 3 jogos e 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Bangu, 18% de chances de empate e 58% de chances de vitória para o Fluminense, portanto o Tricolor considerado franco favorito. Vamos saber o porquê no próximo slide. O Bangu venceu apenas 1 das últimas 6 partidas pelo Campeonato Carioca. Além disso, o Bangu venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense. Já o Fluminense sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 20 partidas válidas pelo Campeonato Carioca, e o Flusão venceu todos os últimos 8 duelos como visitante, encarando o Bangu. Jogo 3. Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. Sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão, pela rodada 8 do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o 2º colocado do Grupo C com 11 pontos, e o Democrata é o 4º e último colocado do Grupo B com 3 pontos. Na rodada passada, o Cruzeiro venceu a Caldense fora de casa por 2-1 e o Democrata perdeu para o Atlético pelo placar de 2-1, jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a Raposa conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Jacaré vem de 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Cruzeiro tem 3 jogos e 22% de aproveitamento. O Cruzeiro ainda não venceu em casa neste ano, enquanto o Democrata de Sete Lagoas, como visitante, tem 3 jogos e 11% de aproveitamento. O Democrata ainda não venceu fora de casa. De acordo com as probabilidades, 56% de chances de vitória para o Cruzeiro, 30% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Democrata de Sete Lagoas. Outro time considerado super favorito, que é o Cruzeiro, porque a Raposa sofreu apenas 1 derrota nas últimas 7 partidas como mandante
válidas pelo Campeonato Mineiro. Além disso, o Cruzeiro venceu todos os últimos 6 duelos contra o Democrata de Sete Lagoas. Já o Democrata amarga um jejum de 13 partidas sem vitória pelo Campeonato Mineiro, ou seja, desde 2008, quando figurou pela última vez na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E o Jacaré amarga um jejum de 15 duelos sem vitória contra o Cruzeiro. Desde 1988, o time de Sete Lagoas não consegue vencer a Raposa. Jogo 4, Chapecoense e Brusque. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 10 do Campeonato Catarinense. Muito bem, a Chape é a segunda colocada com 18 pontos e o Brusque é o quarto com 15 pontos. Na rodada passada, o Verdão do Oeste venceu o Atlético Catarinense por 3-1 e o Brusque empatou com o Camboriú por 1-1. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Brusque vem de 1 vitória e 4 empates. Como mandante na temporada, a Chapecoense tem 5 jogos e 86% de aproveitamento. Está invicto, atuando na Arena Condá neste ano, enquanto o Brusque, como visitante, tem 5 jogos e 60% de aproveitamento. O Brusque, além de estar invicto no Campeonato Catarinense, está invicto na condição de visitante nesta temporada, incluindo jogos pela Copa do Brasil. De acordo com as probabilidades, promessa de jogo equilibrado, com 31% de chances de vitória para a Chapecoense, 58% de chances de empate e 11% de chances de vitória para o Brusque. A Chapecoense sofreu apenas uma derrota nas últimas 11 partidas válidas pelo Campeonato Catarinense. Além disso, a Chape venceu 6, ou seja, mais da metade dos últimos 10 duelos como mandante contra o Brusque pelo Campeonato Catarinense. Já o Brusque defende uma invencibilidade de 23 partidas pelo Campeonato Catarinense e o Bruscão venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra a Chapecoense por todas as competições. Jogo 5, mais um clássico estadual, Náutico e Sport Recife. Sábado, 5h30 da tarde, nos Aflitos, pela rodada 6 da Copa do Nordeste. O Náutico é o vice-líder do Grupo B com 10 pontos ganhos. O Sport Recife é o vice-líder do Grupo A com 9 pontos. Na rodada passada, o Náutico perdeu para o Fortaleza por 2-1 e o Sport Recife massacrou o Bahia pelo placar de 6-0. Já no meio de semana, o Náutico venceu o São Bernardo por 1-0 pela Copa do Brasil, avançou para a segunda fase, e o Sport Recife goleou o Ibis por 5-0 pelo Campeonato Pernambucano. Nos últimos 5 jogos, o Timbu conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Leão vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Náutico tem 66% de aproveitamento, em 6 jogos ainda não perdeu, e o Sport Recife como visitante tem 7 jogos e 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Náutico, 43% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Sport Recife. Vamos ao próximo slide. O Náutico defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pela Copa do Nordeste. Além disso, o Timbu venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos como mandante contra o Sport Recife por todas as competições. Já o Sport Recife sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 11 partidas válidas pela Copa do Nordeste, e o Leão defende uma invencibilidade de 8 clássicos contra o Náutico por todas as competições. Jogo 6, CSA e CRB, mais um clássico. Sábado, 5h30 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 6 da Copa do Nordeste. O CSA é o 5º colocado do Grupo B com 6 pontos ganhos, e o CRB é o 3º colocado do Grupo A com 9 pontos. Na rodada passada, o CSA empatou fora de casa com o Sampaio Corrêa em 1-1, e o CRB em casa derrotou o Santa Cruz
por 2-1. Pela Copa do Brasil, no meio de semana, as duas equipes entraram em campo. O CSA venceu a Tunaluso por 1-0, lá no Pará. E o CRB também por 1-0 venceu a equipe do União Rondonópolis de Mato Grosso. Nos últimos 5 jogos, o CSA conseguiu 3 vitórias e 2 empates, assim como o CRB, melhor dizendo. Só que os regatianos vêm de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o CSA tem 62% de aproveitamento em 8 jogos e o CRB, como visitante, tem 77% de aproveitamento em 6 partidas. De acordo com as probabilidades, 29% de chances de vitória para o CSA, 36% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o CRB. Vamos às dicas. O CSA defende uma invencibilidade de 9 partidas como mandante pela Copa do Nordeste. CSA e CRB empataram os últimos 4 clássicos válidos pela Copa do Nordeste. Já o CRB venceu apenas uma das últimas 9 partidas como visitante pelo Nordestão e os regatianos sofreram apenas uma derrota nos últimos 7 clássicos contra o CSA, válidos apenas pela Copa do Nordeste. Jogo 7, Bahia e Vitória. Domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 6 da Copa do Nordeste. O tricolor é o 8º colocado do Grupo B com 4 pontos e o rubro-negro é o 7º do Grupo A com apenas 2 pontos ganhos. Na rodada passada, o Bahia foi massacrado pelo Sport Recife por 6-0 e o Vitória em casa perdeu para o Náutico por 3-2. Pela Copa do Brasil, as duas equipes jogaram neste meio de semana. O Bahia venceu o Jacuipense por 4-1 e se classificou para a segunda fase. Já o Vitória foi eliminado pelo Nova Iguaçu por 2-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Vitória vem de 2 empates e 3 derrotas. Como mandante, em 2023, o Bahia, em 6 jogos, conseguiu 72% de aproveitamento. Já o Vitória, como visitante, em 7 jogos, tem um aproveitamento muito baixo de apenas 19%. De acordo com as probabilidades, 44% de chances de vitória para o Bahia, 30% de chances de empate e 26% de chances de triunfo do Vitória. Vamos saber o motivo desse leve favoritismo para o Bahia no próximo slide. O Bahia venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como mandante, válidas pela Copa do Nordeste. Além disso, o Bahia venceu apenas 1 dos 6 clássicos contra o Vitória, válidos pela Copa do Nordeste. Já o Vitória amarga um jejum de 6 partidas, sem vitória, por todas as competições. E o rubro-negro venceu apenas 1 dos últimos 10 clássicos como visitante contra o Bahia, por todas as competições. Jogo 8, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Santa Cruz, pela rodada 12 do Campeonato Paulista. É a última rodada da primeira fase. O Botinha é o vice-líder do Grupo A com 14 pontos e o São Paulo é o primeiro colocado do Grupo B com 20 pontos. Na rodada passada, o Pantera perdeu para o Água Santa pelo placar de 1-0 fora de casa e o São Paulo tricolor perdeu para o São Bernardo por 1-0 em pleno Morumbi. O Botafogo de Ribeirão Preto entrou em campo neste meio de semana e empatou em 0-0 com o Parnaíba pela Copa do Brasil. Mesmo com o empate, o time de Ribeirão Preto conseguiu avançar para a segunda fase da competição. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu apenas uma vitória, 3 derrotas e 1 empate, enquanto o São Paulo vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 38% de aproveitamento em 6 jogos, enquanto o São Paulo, como visitante, tem
66% de aproveitamento em 5 jogos. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto, 18% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o São Paulo. Portanto, o tricolor paulista é considerado favorito, porque o Botafogo de Ribeirão Preto, apesar disso, venceu 6, mais da metade das últimas 10 partidas, como mandante, válidas pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera, defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o São Paulo, válidos pelo Campeonato Paulista. Já o São Paulo sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o tricolor sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Paulista. Jogo 9, Corinthians e Santo André. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 12 do Campeonato Paulista. O Timão é o líder do Grupo C com 19 pontos e o Ramalhão é o terceiro colocado do Grupo D com 14 pontos. Na rodada passada, o Corinthians empatou com o Santos em 2-2 e o Santo André, em casa, perdeu para o Mirassol por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Timão vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Corinthians vem de uma invencibilidade de 4 jogos, enquanto o Santo André vem de uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Corinthians, em 5 jogos, conseguiu 86% de aproveitamento, ainda não perdeu diante da torcida, enquanto o Santo André, como visitante em 2023, em 5 jogos, tem 60% de aproveitamento. As probabilidades indicam 51% de chances de vitória para o Corinthians, 25% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Santo André. Isso porque o Corinthians defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Timão venceu 7 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Santo André por todas as competições. Por outro lado, o Santo André venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Campeonato Paulista. E o Ramalhão venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians por todas as competições. Jogo 10, Guarani e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 12 do Campeonato Paulista. O Bugre é o 4º colocado do Grupo B com 13 pontos e o Verdão é o líder do Grupo D com 27 pontos. Na rodada passada, o Guarani goleou a Inter de Limeira fora de casa por 5-0 e o Palmeiras em casa venceu a Ferroviária por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Guarani conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Palmeiras vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Guarani tem 46% de aproveitamento em 5 jogos, enquanto o Palmeiras, como visitante, tem 86% de aproveitamento em 5 jogos. De acordo com as probabilidades, 19% de chances de vitória para o Guarani, 20% de chances de empate e 61% de chances de vitória para o Palmeiras. Vamos saber então por que o Palmeiras é super favorito. O Guarani venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Guarani sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 10 duelos como mandante contra o Palmeiras por todas as competições. Já o Palmeiras sofreu apenas uma derrota nas últimas 27 partidas válidas pelo Campeonato Paulista e o Palmeiras venceu os últimos 4 duelos contra o Guarani, válidos pelo Paulistão. Jogo 11, Ituano e Santos. Domingo, 4 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 12 do Campeonato Paulista. O time de Itu é o terceiro colocado do Grupo C com 9 pontos. Os Peixe é o terceiro colocado do Grupo A com 14 pontos. Na rodada passada, o Ituano perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 5-1 e o Santos empatou em casa com o Corinthians em 2-2.
No meio de semana, só o Ituano entrou em campo, o Santos descansou. E o Ituano empatou fora de casa com o Princesa dos Solimões, do Amazonas, em 1-1 pela primeira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Galo avançou na competição nacional. Nos últimos 5 jogos, o Ituano conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Santos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante em 2023, o Ituano tem 26% de aproveitamento em 5 jogos, enquanto o Santos, como visitante em 2023, tem 27% de aproveitamento em 6 jogos. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Ituano, 30% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Santos. O Ituano sofreu 4 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Ituano defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Santos, válidos pelo Campeonato Paulista. Já o Santos venceu apenas uma das últimas 11 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Paulista, e o Peixe venceu os últimos 2 duelos contra o Ituano. Jogo 12, Resende e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, no Kleber Andrade, em Cariacica, pela rodada 10 do Campeonato Carioca. O Resende é o 11º colocado com 4 pontos, brigando contra o rebaixamento com o Boa Vista, e o Botafogo é o 5º colocado com 16 pontos, por enquanto fora da semifinal geral e na zona de classificação para a semifinal da Taça Rio. Na rodada passada, o Resende perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0, jogo que você ouviu na Antena Esportiva, e o Botafogo perdeu para o Flamengo pelo placar de 1-0. Na Copa do Brasil, o Resende acabou eliminado pelo Ferroviário por 2-1 e o Botafogo ainda joga esta quinta-feira, visita o Sergipe pela competição nacional. Nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas do Resende, já o Alvinegro Carioca vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2023, o Resende tem 26% de aproveitamento em 5 jogos e o Botafogo, como visitante, tem 75% de aproveitamento em 4 jogos. As probabilidades indicam 19% de chances de vitória para o Resende, 21% de chances de empate e 60% de chances de vitória para o Botafogo. Portanto, o Fogão considerado aí o franco favorito. Isso porque o Resende venceu apenas uma das últimas 12 partidas válidas pelo Campeonato Carioca. E o Resende venceu apenas um dos últimos 10 duelos contra o Botafogo. Já o Botafogo sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Carioca, e o Botafogo jamais foi derrotado como visitante pelo Resende na história do duelo. Jogo 13, Ceará e Fortaleza. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 6 da Copa do Nordeste. O Vozão é o líder do Grupo B com 10 pontos ganhos e o Tricolor é o líder do Grupo A com 15 pontos. Na rodada passada da Lampions League, o Ceará bateu o Fluminense Piauiense por 5-2, enquanto o Fortaleza venceu o Náutico por 2-1. Neste meio de semana, o Ceará jogou pela Copa do Brasil e eliminou a Caldense, vencendo por 3-0. Já o Fortaleza ainda joga nesta quinta-feira, recebe o Deportivo Maldonado do Uruguai pela segunda fase prévia da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Fortaleza vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2023, o Ceará tem 100% de aproveitamento em 5 jogos, enquanto o Fortaleza, como visitante na temporada, tem 46% de aproveitamento em 5 jogos. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Ceará, 32% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Fortaleza.
O Ceará defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante válidas pela Copa do Nordeste. Já o Ceará defende uma invencibilidade de 9 clássicos contra o Fortaleza, válidos pela Copa do Nordeste. Já o Fortaleza sofreu apenas uma derrota nas últimas 18 partidas válidas pela Copa do Nordeste, e o Fortaleza venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Ceará por todas as competições. Jogo 14, Grêmio e Internacional. Domingo, 8 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 10 do Campeonato Gaúcho. O Tricolor é o líder com 25 pontos e o Colorado é o vice-líder com 19 pontos ganhos. Na rodada passada, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo pelo placar de 6-1, enquanto o Aimoré, ou melhor dizendo, o Internacional, foi até o estádio do Aimoré e venceu o time da casa pelo placar de 2-0, perdão. O Grêmio jogou neste meio de semana pela Copa do Brasil contra o Campinense e venceu o time paraibano pelo placar de 2-0. O Grêmio, com o resultado, passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o tricolor gaúcho conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe do Internacional, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Como mandante em 2023, o Grêmio conseguiu 100% de aproveitamento até agora em 5 jogos, enquanto o Internacional, como visitante, tem 66% de aproveitamento em 4 jogos. O Inter ainda não perdeu, atuando longe do Beira-Rio. De acordo com as probabilidades, 28% de chances de vitória para o Grêmio, 42% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Internacional. O Grêmio defende uma invencibilidade de 11 partidas pelo Campeonato Gaúcho e o tricolor venceu apenas 4 dos últimos 10 clássicos contra o Internacional por todas as competições. Já o Inter defende uma invencibilidade de 10 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Por outro lado, o Inter venceu apenas 2 dos últimos 12 clássicos contra o Grêmio, válidos pelo Campeonato Gaúcho. Muito bem, encerramos aqui a nossa análise do concurso 1037 da Loteca, desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga alcançar o objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana da Loteca com as nossas dicas. É isso, galera, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. Deixe o seu comentário, deixe o seu like no nosso YouTube. Nossa equipe vai responder o seu comentário durante a semana, tá certo? E eu convido você a seguir na Antena Esportiva neste final de semana, porque tem Campeonato Carioca, tem Madureira e Volta Redonda no sábado e tem Flamengo e Vasco da Gama no domingo, que é o jogo 1 deste concurso 1037 da Loteca. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.